vocês há quanto tempo, hein? Sim! Tava com saudade de vocês, de você também, Leleca. Eu também. E você também, Guto. Eu sei. Olha, eu soube que vocês participaram de toda a série, prestaram atenção em todas as histórias, é verdade? Mais ou menos. Mais ou menos? Teve um dia que eu fui jogar bola, mas eu assisti depois. Ah, você assistiu. E aí, mas essa série fala de quê? Sobre o relacionamento que transforma. Muito bem. E o relacionamento que transforma é um relacionamento com quem? Com Deus, né, não, tia? Com Deus. E quem se relaciona com Deus é transformado, é isso, É Leleca? Muito bem. E vocês aprenderam que é transformado como? Se transforma em quê? Uma pessoa melhor. Amigo de Uma Deus. pessoa melhor, um amigo de Deus. O que mais? Um príncipe. Um que mais? Príncipe, amigo de Deus. É o que mais? Se torna uma bênção. Uma bênção, é verdade. Uma bênção. Se torna pescador de homens. É verdade. Não é verdade? Se torna amado. Que coisa maravilhosa. Mas hoje nós vamos contar uma outra história. Vamos contar uma história muito importante também. E você vai aprender que quem se relaciona com Deus torna-se filho de Deus. Entendi. Sim, o nosso Criador também é nosso Pai. Nosso Pai amoroso, nosso Pai maravilhoso. Só que não adianta você ler a Bíblia e decorar toda a Bíblia, não. Você tem que viver a Bíblia. Você tem que se relacionar com Deus. Se você se relacionar com Deus, você será um filho de Deus. Entenderam? Sim, entendi sim. Entendeu, Leleca? Sim. Pois é, eu vou contar a história de um homem. Esse homem conhecia os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Se você fizesse uma pergunta para ele, ele respondia. Ele sabia. Olha, ele até acreditava em Deus. Mas ele não tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele era muito zeloso da palavra de Deus. Ele era o que, tia? Zeloso, ele tinha zelo, ele tinha cuidado. Ele não queria que alguém dissesse que Deus disse uma coisa que não disse. Mas ele não conhecia uma coisa muito importante da palavra de Deus. Você sabe o que é? A Bíblia? Ele conhecia os 5 primeiros livros da Bíblia, sim. Mas ele não conhecia. Aliás, ele não acreditava que Jesus é Deus. Que Jesus é o Filho de Deus. E a Bíblia inteira, ela tem várias histórias. Mas a história principal da Bíblia é que Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, desceu aqui e veio como uma criança e cresceu, virou um adolescente, virou um jovem, virou um homem e ele tomou sobre si todos os nossos pecados e morreu na cruz do Calvário para nos salvar. É verdade. Mas esse rapaz não acreditava nisso. Ele não acreditava, ele dizia que isso era mentira, ele dizia que quem estava falando disso estava mentindo. Então, ele conhecia a palavra, mas ele não se relacionava com Deus. E por não se relacionar com Deus, ele era somente, sabe o quê? Um religioso. Ele sabia tudo de cor, ele cumpria as leis, ele cumpria tudo direitinho. Mas ele não era ainda um filho de Deus. E sabe como é o nome dele? Sabe, Leleca? Não sabe. Olha. Pedro. Não Tiago. era Pedro. João. Não era Tiago, não era João. Não. Bora parar de chutar. Era o quê? Eu vou te dizer. O nome dele era Saulo. Saulo! Tava na ponta da língua. Na ponta da língua. Mas o nome dele era Saulo. E Saulo era muito importante. Ele era muito inteligente. Ele sabia da lei. Ele conhecia toda a lei. Ele era influente lá onde ele morava. Muito influente. Mas ele tinha raiva. Tinha raiva? Tinha muita raiva de quem acreditava em Jesus. Por quê? Porque ele achava que aquilo dali era uma mentira. Ele achava que a palavra de Deus não estava falando disso. Jesus é anunciado para nós desde o primeiro livro da Bíblia. É verdade. Sabia? É verdade. Jesus é a misericórdia de Deus para conosco. É a bondade, é o amor de Deus. Deus nos ama tanto que
que mandou o seu filho aqui na terra para tomar todos os nossos pecados sobre ele. Meu Deus. E sim, e se fez assim, maldição por nós, passou por uma coisa que a gente que merecia, sabia, Leleca? Meu Deus. É, porque Jesus nunca mentiu. Jesus nunca desobedeceu a mãe dele. Nunca. Nunca desobedeceu o pai dele. Também não. Jesus lia a Bíblia. Jesus Lia. orava. E Jesus não tinha pecado. Não Ele tinha. é o filho perfeito de Deus. É verdade. O único filho perfeito de Deus é Jesus. É. Mas Saulo não acreditava. E sabe o que Saulo fazia? Porque ele era muito influente. Saulo perseguia os cristãos. Você sabe o que é um cristão? É, a gente? É você mesmo. Leleca, você é cristão. Cristãos somos todos nós que acreditamos em Cristo. Acreditamos que Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus, veio aqui para nos salvar. E Saulo não aceitava isso. E como ele era muito influente, ele perseguia os cristãos. Ah, eu ia correr bem rápido. Ele nem me ia alcançar. Pois é, pois a Bíblia diz que ele entrava na casa dos cristãos, arrastava eles e colocava eles na prisão. Meu Deus. É verdade. Olha, no livro de Atos, no capítulo 8, já fala de um cristão que ele foi apedrejado. E que Saulo estava lá do lado, apoiando. Vocês acham que a gente pode apoiar? Não, claro que não. E quem conhece a Deus apoia fazer maldade com as Não. pessoas? De jeito pode. nenhum. Pois É num feio. julgamento muito injusto, o Estevão, que era um cristão fervoroso que falava de Jesus, Uma vez, tia, ele foi condenado. uma vez a Leleca puxou meu cabelo e ficou de castigo. Olha, não. Mas foi. Leleca, não puxa mais o cabelo dele não, tá bom? Pois olha só, o Estevão foi condenado e Saulo estava lá. Saulo apoiou tudo. Quando a gente apoia uma coisa errada, a gente tá fazendo junto. E ele apoiou. E aí, quando Saulo saiu desse apedrejamento, ele ainda saiu respirando raiva, muito ódio. Ele foi procurar o sumo sacerdote, que era autoridade naquela época, e pediu para ele documentos, uma carta autorizando ele ir atrás dos cristãos, onde eles estivessem, para puxar eles e colocar na prisão. E ele conseguiu essa carta? Não sei, conseguiu, tia? Ele conseguiu a Meu Deus. Os cristãos, olha só, o Guto disse que se isso acontecesse, o Guto ia fazer o quê? Ia correr? Correr bem rápido. Correr bem rápido, os cristãos saíram correndo Bem também. rapidinho. Eles fugiram, eles saíram da cidade deles. Saíram. Meu Deus. Inclusive, eles foram para algumas cidades próximas, uma delas era Damasco. Eles começaram a estabilizar lá em Damasco e a igreja do Senhor crescia. Mas Saulo ficou com ódio. Vou acabar com essa igreja, com essa mentira. Meu Deus. Né? Ele pensou. Então ele pegou esse documento que dava a ele autorização para ele destruir, prender todos os cristãos. E ele chamou várias pessoas para acompanhar ele, né? E ele foi para Damasco. Gente, ele saiu no caminho de Damasco. E quando ele chegou nesse caminho, olha só o que aconteceu. Tá vendo? E eu quero dizer que essa história é uma história de verdade, viu? De verdade, verdadeira, de Verdade verdadeira que aconteceu de verdade. É verdade. Ela tá na Bíblia. É. Saulo existiu, sim, faz muitos anos. Mas é de verdade. Saulo ia no caminho quando de repente uma luz muito forte. Olha, Leleca. Olha, Guto. Uma luz. Uma luz muito forte apareceu. Gente, mas essa luz Igual essa luz aqui que o tio usa pra gente. muito mais forte do que Mais a forte? luz do tio. Muito. Porque essa luz aqui, a gente tá assim, mas a gente tá conseguindo ficar com os olhos abertos, não É é? verdade. Mas essa luz ele não conseguia. A luz foi tão forte, mas foi tão forte que ele levou uma queda. Uma queda. Uma queda, ele caiu. Meu Deus. É, tem uma briga lá. O povo estudando. Será que ele caiu do cavalo? Será que ele estava em pé e caiu? Não Meu importa. Deus. Não Caiu, importa caiu, que ele caiu pra baixo, ficou no chão. Caiu, ficou Meu no Deus. chão, ó. Ficou prostrado no chão. Essa é fácil, até você responder. Quem é que tá brigando com isso? Meu Deus. Não é, quero Caiu. saber se foi do cavalo. Pronto, caiu no chão. Ele caiu no chão. Caiu mesmo, gente. Mas não foi só essa luz Entendi. forte, não. Ele ouviu uma voz Uma voz? que dizia assim... Onde é que ele ouviu a voz? Saulo,
Ele ouviu uma voz que vinha do céu. Do céu. Foi. Que vinha dessa luz. Da luz. Uma luz que fala agora, é? Era bem forte. Bem E forte. disse assim, e dizia o nome dele. Já pensou? Você viu uma luz dessa e diz assim, Guto. Meu Deus, Guto. não. Ah, tá bom. Aí ele não podia correr não, porque ele estava Não caído. tava, tava no chão, né? Aham. Aí a voz disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Vixe, E Saulo perseguia quem? os cristãos. Os cristãos. Pois É. quando Saulo estava perseguindo o cristão, ele estava perseguindo essa voz aí que perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele disse, Senhor, quem é que está falando comigo? Quem? é? Quem? Quem? Eu vou ler na Bíblia para vocês. Quer ver? Sim. Pois eu vou provar para você que está aqui na Bíblia. É verdade. No livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, tem essa história, tá bem? E em Atos Tá, dos onde é? Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 4, tem escrito assim, e caindo em terra, quem caiu em terra? Caiu em terra foi a planta, né? Não, quem caiu? Ah, Paulo, foi Paulo. Sim, e caindo em terra, quer dizer, caindo na terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, Saulo, disse assim, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Como é que é, tia? Recalcitrar contra os aguilhões. Ah, tá bom, entendi. Eu vou te explicar. Não entendi o que é isso, não. E ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Meu Deus! Eu só não entendi o que é recalcifrando os traguilhão, como é? Não é recalcifrão os traguilhão, não é nada disso. Ele disse assim, foi Jesus que falou, que não vai distorcer o que Jesus disse não. É porque eu não entendi. Preste atenção, Guto. Olha, a voz é de Jesus. Jesus é quem? Deus. É Deus. Jesus é o Filho perfeito de Deus, é o nosso verdade. amigo, nosso melhor amigo. Olha, é um amigo que deu a vida dele para me salvar, para salvar você, para nos salvar. Ele disse assim, Saulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Então, quando Saulo estava perseguindo os cristãos, na realidade ele estava perseguindo ao próprio Jesus. É verdade. Era sem saber, né? Ignorante o bichinho, nem sabia. Bobinho. E Jesus disse assim, é difícil para você estar se rebelando, né? Ficar recalcitrando, é ficar assim, ó. Ficar se debatendo contra os aguilhões. Ficar se debatendo contra uma lança, né? Forte, contra uma coisa forte. Uma verdade. Entendi. É duro, é impossível, Jesus disse assim para ele, é impossível para você ficar negando a verdade. Porque Jesus verdade. é a verdade. E ele estava negando a verdade. É. Entendeu? Entendi, sim, Ele tia. podia socorrer, ele podia brigar com vários cristãos, mas ele brigava com um e ele acabava com um, mas surgia outro e outro. Porque é a verdade prevalece, não é? Sim. Sim. E quem é a verdade? Jesus. Jesus, muito bem. É muito esperto, né? Eu sei. Sim. Eu sabia. E a Leleca disse, sim. É muito bem, Leleca. Pois é. Pois então Jesus disse para ele, duro é para você estar se debatendo contra a verdade. Eita. E aí ele perguntou, ele reconheceu logo, viu gente? Quando ele caiu, ele disse assim, quem é Senhor? Porque Jesus é Senhor. Esse Senhor aqui não é Senhor com letra minúscula não, um Senhor com um S bem grande de letra maiúscula. Letra maiúscula. É, Bem grandão. com letra maiúscula. É Senhor, Senhor dos senhores. Era Jesus Cristo, né? Ele é. É verdade. E aí Jesus disse a ele que ele entrasse na cidade. Como era o nome da cidade? É uma fruta, calma. É uma fruta. Damasco. Damasco. Disse Eu que tava ele pensando em entrasse Moab. na cidade e quando ele chegasse na cidade, Jesus ia dizer o que ele ia fazer. Então ali ele já ia começar a obedecer, né? Obedecer, é verdade. Mas, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu vou O contar. que aconteceu? Quando ele
se levantou. Sim, deixa eu dizer mais. Ele não tinha uns homens, né, perto dele, tudo com ele? Tinha uns homens lá aqui. Eles ouviram a voz. Sabe, não Ouviram sabia a de voz? onde vinha. Ficaram tudo atônitos, Ai, né, meu também. Deus. Eles reconheceram logo que estava fazendo coisa errada, né? É, Perseguindo ficaram- os filhos de Deus, não pode. Não pode. Ora mais. Mas quando ele se levantou, todo levantou? confuso, sabe o que aconteceu? Olha Não. só, os homens levantaram ele, mas, gente, aconteceu uma coisa muito estranha. Uma coisa estranha, tia? É, ele estava cego. Como assim, tia? Cego! Sem ver nada? Sem ver nada. Como assim, tia? Ficou olhando Assim, muito eu vou te dar um tempo, exemplo. foi? Peraí, olha só, Guto. Eu posso fechar seus olhos? Você deixa? Se é conseguir, Lelé? pode. Sim, o do Guto pode. Ah, o do Guto pode, né? Tá bom. né, Se o Leleca? Guto Pois deixar... Tá legal, Leleca. Tá legal. Tá Você, legal. eu só vou Pode, fechar... pode colocar, tia, pode. Só pode. coloca. Mas parceiro, pra me deixar cego, tia? Sim, pra você... Não, tia, quer ficar Eu cego, não não. vou fazer você ficar cego de jeito nenhum. Eu vou mostrar pra você como foi que o Saulo ficou. Vai doer? Não, vai doer não. Ah, então tá bom. Eu vou mostrar, tá bom? Mas eu vou voltar a ver depois? Com certeza, né? Ah, então tá, Oh, pode pelo ser. amor pode de ser. Deus, só um exemplo. Ah, Vamos tá lá, bora lá. Ficou linda, Um, dois, três. Pode começar, tio. Tá linda. Pode ligar a luz. Não Luz. tem- Ó, Guto, Luz. Guto, deixa eu te dizer. Pera aí, tia, que ele vai começar ainda. Calma. Guto, Ah, deixa eu te dizer. ah. Tá tudo escuro, Guto? Tá? Tá, com a luz desligada é Você tá fácil, vendo né? alguma coisa? Tá vendo Tô, alguma tô coisa? sim. Tá vendo o quê? Tô vendo preto. Preto, tudo escuro, né? É. Pois é. Pois assim ficou Saulo. Ah, Quando ele se meu levantou, Deus. fica aí, aguenta a mão aí. Quando ele se levantou, tava tudo escuro. Aquele homem forte, cheio de ódio, cheio de raiva. Aí não que conseguia ver comandava aquela nada. tropa, não conseguia ver nada. Ele foi quem foi conduzido pra dentro da cidade. Mas pode ligar a luz, tio. Foi. Não, vai ligar não. Fica aí, eu tiro já. E ele ficou assim, gente, um bom tempo, viu? Ele foi pra uma casa. E quando ele chegou nessa casa, gente, ele ficou 3 dias sem comer e sem beber nada. Você aguenta quanto tempo, Guto, sem comer? 2 2 o quê? minutos. 2 2 minutos? Mais ou menos. Pois é, pois ele ficou 3 dias sem comer nada. Saulo não comia nada. Mas sabe o que foi que Saulo fez na hora da agonia dele? Porque é uma agonia grande, né? quase que eu caí. Você tá achando Não, não cai não. Você tá achando confortável ficar assim? É bom? Mais ou menos. Não, não gosto Ó, muito, não. o Eu Gu- queria estar vendo. Tá, o Guto queria estar vendo. Ele tá assim e ele sabe que é uma coisa que eu coloquei nele e eu posso tirar a qualquer minuto. Só que Saulo tava sem enxergar e ele não sabia se ia ver nunca mais na vida dele. Ah, vou usar Ele o não cático pra levar pro sabia. escritório. E quando a gente tá com um problema assim, que a gente É não cático. pode resolver, o que a gente faz? Cático. Hein? Hã? Calma. Não tô... Fala mais alto que eu não tô te Calma. vendo, tia. Não, peraí, mas você ouve. Você não só vê, mas você ouve. Quê? Não tô te vendo, tia. Tá bom, escuta. Guto, Ah. quando a gente tá com um problema que a gente sabe que não pode resolver, a gente fala com quem pra resolver? Fala com Deus. A gente fala com Deus. Pois foi isso que Saulo fez. Ele foi pra uma casa, ficou 3 dias sem comer nada, sem comer. tomar nada, mas ele orava. Ele orava porque orar é muito importante. E enquanto ele orava, porque enquanto a gente ora, Jesus está trabalhando. Enquanto ele orava, Jesus apareceu em visão a um cristão naquela cidade. E aquele cristão, ele disse assim, Ananias, o nome dele era Ananias. Ananias? É, tem calma, Guto. Tô Você calmo, enxerga tô já. calmo. Aí ele disse, Ananias, vai lá na rua, o nome da rua era Rua Direita. Vai lá na Rua Direita e lá você precisa falar. Aí ele disse que ele ia falar com uma pessoa que estava lá, que estava orando. Saulo está orando. E eu já mostrei a ele, né, que você vai lá. Aí, gente, Saulo era conhecido. Porque Saulo era bonzinho? Era Não. Era não. Peraí, Guto, peraí. Calma. Ô, meu amor, tiro já. Né, Leleca? Leleca, segura a mãozinha dele, Leleca, pra ele ficar se sentindo seguro. Tá bom? Tá seguro, Guto? Tô. Pronto. Pode ficar aí. Pronto. Aí, Ananias já conhecia a fama de Saulo. Porque a fama das pessoas chega antes delas, né? Aí, É. Saulo, aí ele disse assim, mas Senhor, esse
esse Saulo, eu já ouvi falar que ele está perseguindo os cristãos. Ele faz muita coisa com os cristãos. Aí o Senhor Deus disse para ele, sabe o quê? Jesus disse assim, Ananias, faça o que eu estou lhe dizendo, porque Saulo é um vaso escolhido por mim. E importa saber que ele vai pregar a minha palavra para judeus, para não judeus, para reis, para muitas nações. Vocês acreditam? Olha como Jesus faz. Pode ser uma pessoa que esteja fazendo muitas coisas más. Jesus tem poder para transformar a vida dela. É verdade. E ele tem poder para transformar aquela pessoa num filho de Deus. Que foi o que ele estava dizendo que ia fazer com Saulo. E aí, Ananias, que é um cristão, tudo bem? Tudo bem? Legal? Sim, sim. Ananias, que é um cristão muito obediente. Muito obediente. Sabe o que ele fez? Obedeceu. Ele foi lá, obedeceu. E ele chegou lá, viu, Guto? Presta atenção, Guto. Ó, quando ele chegou lá, ele já foi chamando o Saulo de irmão. Ele não foi dizendo assim, você quer ficar bom agora? Coisa boa, você tá cego. Não. Eu também chamo a Leleca de irmã. É porque ela é sua irmã mesmo. É verdade. Viu? Tá bom. E aí, quando ele entrou na casa, ele disse assim, Saulo, irmão, Saulo? peraí, Saiu. menino, peraí. O Saulo podia se balançar como fosse, não saía não. E aí, ele impôs a mão sobre Saulo, orou. Que? E na hora, vocês sabem o que aconteceu? Como Que? se escamas caísse assim, ó, caiu dos olhos dele. Mas eu vou tirar, tá? A Bíblia Estou vendo diz- outra vez. Está vindo outra vez! Uau! Tá feliz? Tô sim. Oh, que maravilha! Pois Saulo ficou feliz. E Jesus Saul? disse para Ananias... Sim, Saulo. Saul? Saulo. Saulo. Jesus disse para Ananias que importava que Ananias fosse lá porque ele ia ver novamente e ele ia ser cheio do Espírito Santo. Porque quem se relaciona com Deus, quem é filho de Deus, é cheio do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Sim. E na mesma hora que Aí Ananias caiu as orou, escamas do caiu olho de as Saulo. escamas do olho de Saulo. E que ficou Saulo... com escama. Escama. Dos Como olhos. como escama de peixe, né? Meu Deus. Não é? Parece. Mas Saulo começou a enxergar. Ele começou a ver. Agora eu vejo. Sim, agora eu vejo. Sim. Ele começou a ver. E verdadeiramente ele foi cheio do Espírito Santo, viu, Guto? Deixa eu te dizer uma coisa. Viu, Leleca? Dos 66 livros dentro da Bíblia, 66. 13 foram escritos por Saulo. Meu Deus. E vocês Isso acham dá. que... Deixa eu dizer uma coisa. Um monte, Quem né? é o autor da Bíblia? É... Só tem um autor. Só um. Só. É Deus. Isso. É Deus. Deus é o autor da Bíblia. O Espírito Santo de Deus falou com homens para que eles escrevessem. Olha como Saulo foi cheio do Espírito Santo. Ele escrevia cartas. É porque ele não via, né? Aí ele ouvia bem muito Deus. Não, mas depois ele não passou a ver. É, E ele passou é a verdade. ver o mundo assim, ó, como nós estamos vendo, e ele abriu também os olhos dele, os olhos da fé. Mas ele ouvia bem Os muito, olhos né? Ouvia espirituais. Deus. Então ele via e ele também via as coisas de Deus, ele entendia. E aí ele começou a entendi. escrever cartas, ele escreveu 13 cartas. E as 13 cartas dele era para encorajar os cristãos. Olha como Deus faz. O Saulo era o perseguidor, Mas não ele, era? ele nem Não gostava era? dos cristãos. Não, mas ele passou a gostar, porque ele Aí virou ele foi cristão. ajudar os cristãos depois. Olha só o que Mudou Deus tudo na faz, vida né? dele. Ele se tornou um cristão. Ele foi um homem que começou a pregar a palavra de Deus. Aí ele disse, sabe o quê? Ele dizia para todo mundo que Jesus existia mesmo, porque ele sabia, não foi ninguém que contou. O próprio Jesus falava com ele, né? Se Jesus trouxe a visão dele de volta, É verdade. se Jesus, aliás, Jesus fez ele perder a visão para ele cair na real, né? Literalmente. Jesus trouxe a visão a ele, Jesus ouviu a oração dele e Jesus não disse que ele tinha que ser cheio do Espírito Santo? Ele foi Sim. cheio do Espírito Santo. É verdade. E tudo se inverteu na vida de Saulo. E ele passou a ser chamado, sabe de quê? De quê? De Paulo. O Paulo eu conheço. Paulo é ele! O Paulo você conhece? Conheço. Pois é ele. Paulo era Saulo. E aí ele se tornou Paulo. Ficou, pequeno. Ele entendi. se tornou pequeno
para que mostrar para o mundo todo que Jesus é grande. E onde ele chegava, ele dizia que Jesus é Deus, que Jesus é bom, que Jesus morreu por nós e que ressuscitou. E ele dizia que nós vamos para o céu. Por quê? Porque Jesus preparou um lugar para nós, né? Sim. Sim? Sim. Sim, ele falava isso. E vocês acham que as pessoas que ouviam antes ele perseguir os cristãos gostaram disso? Eu O sumo sacerdote gostou disso? Gostou não. Gostei não. As pessoas que apedrejavam os cristãos gostaram de ouvir que Saulo agora acreditava em Jesus? Eu acho que também não gostou não. Então, ele deixou de ser perseguidor e começou a ser perseguido. Perseguido. Ele foi muito perseguido. Ele apanhou, ele foi perseguido, ele fez viagens missionárias. Ele foi preso, né, tia? Foi preso. Foi. O Guto sabe. O Guto sabe. O Paulo ele foi conhece. preso, ele apanhou, ele sofreu. Mas ele anunciava a palavra de Jesus. E ele não anunciava chorando não, viu? Ele anunciava feliz, porque ele sabia que Jesus, o Filho de Deus, é verdadeiro, é a verdade. Porque a partir do encontro de Saulo, que virou Paulo, com Deus, esse relacionamento tornou Saulo um filho de Deus. Meu Deus. Não é legal? É sim. Muito bom. É muito bom ver, não é? É. Muito Sim, bom. é muito bom. Imagine o que é você viver numa cegueira espiritual, que era o que Paulo vivia. Ele não via nada. Ele lia a Bíblia, mas não entendia. Aí você pode dizer assim, mas eu leio e também não entendo. Mas se você pedir ao Espírito Santo de Deus, ele vai lhe explicar. E aí, a partir daí, ele começou a entender, a ver tudo como Deus queria que ele visse. Ele é um filho de Deus. É verdade. Sabia, Guto, que em casa pode ter crianças que estejam ainda sem entender que Jesus é o Filho de Deus? Meu Deus. Assim como tem adultos que pensam que Jesus... fica até com pena, diz assim, quando vê aquela parte que fala que Jesus foi crucificado. Ai, tadinho. Jesus não é tadinho, não. Jesus, ele resolveu se entregar por mim e por você. Ele é o nosso herói. É verdade. Ele estava consciente, ele fez aquilo porque ele sabia que se não houvesse aquele sacrifício, a gente não ia poder se tornar filho de Deus. Nós podemos nos tornar filho de Deus porque Jesus se entregou por nós. Sabia? Sim. E a Bíblia diz que se você acreditar na sua mente, no seu coração, e com a sua boca você confessar que acredita que Jesus é o Filho de Deus, você vai ser salvo. Sabia? Meu Deus. Sim. Então, a gente pode agora orar. Você, criança, que ainda não fez essa decisão, você que acredita que Jesus é o Filho de Deus, mas ainda não falou, pode fazer isso agora. Porque Paulo resolveu a vida dele. Foi cheio do Espírito Santo, escreveu 13 livros. 13 livros de encorajamento para os cristãos e foi um grande missionário. Ele levou a palavra de Deus em alegria, em sofrimento, mas em alegria. Alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força, sabia? Tem uma música, tia. É? Canta. Não. Por quê? Tenho vergonha. Canta a música. Não. Vamos orar. Tá bom, pois vamos orar. A alegria está no Não, nessa daí não. Nessa não? Não. Qual é? Mas esqueci. Meu Deus. Vamos orar, né? E que o Senhor faça o Guto lembrar também da música, né? Bora lá. Bora lá. Se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, ore comigo agora. Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de falar da Tua palavra. Senhor, vai aí onde está essa criança ouvindo a Tua palavra. Senhor, ouve a palavra, a vozinha dela. E, Senhor, mora no coração dela. Senhor, mostra a ela o quanto o Senhor é bom. Senhor, abre os olhos espirituais daqueles que estão, Senhor, agora orando. Escreve o nome no livro da vida e ser com eles sempre.
em nome de Jesus. Amém? Amém. Pois hoje a gente encerra a série O Relacionamento que Transforma. Por quê? E ainda tinha muita história. Toda a Bíblia mostra que o relacionamento com Deus transforma. É e verdade. a sua vida também é um exemplo. Se você se relaciona com Deus, você vai ser transformado. Se a gente quisesse, essa série ela ia ficar até Jesus voltar. Meu Deus. Tem muita história ainda na Bíblia que mostra as pessoas que foram transformadas. E mais, perto de nós existem pessoas que foram transformadas pelo relacionamento com Deus. Mas a gente precisa seguir também mostrando o que é que as pessoas que são transformadas por Deus fazem. Não é? É verdade, faz importante. Então hoje a gente encerra a série e a gente quer que você entenda que você, que é uma pessoa responsável, né? Que é uma pessoa amorosa, mas que acima de tudo você é uma pessoa que se relaciona com Deus, você é filho de Deus. Filho de Deus. Essa é a mensagem de Deus para você. Seja um filho de Deus. Para você ser filho de Deus, você precisa se relacionar com Deus. Acreditar que Jesus é o Filho de Deus. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, um livro... E olha só, quem escreveu 2 Coríntios, você sabe? 2 Coríntios? Sim. Foi. Foi Paulo. Eu sabia. Foi, você sabia? Uhum. É um dos 13 livros, das 13 cartas que ele escreveu. Ele escreveu aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Ele diz assim: E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha como Paulo Como é que é? aprendeu. Repete aí. Vou repetir. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, né? Capítulo 6, versículo 18. Deus revela para nós através das mãos de Paulo, né? Através de Paulo. Diz assim: E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Filho de Deus, né? Filhos de Deus. É Nós verdade. somos filhos de Deus. Isso é muito bom, porque o nosso Pai, nosso Deus é bom. É um Pai maravilhoso. Amém? Amém. Tchau! Tchau. Até a próxima. Paz do Senhor, crianças, eu sou o tio Rafael e eu vou cantar agora uma música com vocês. Vamos lá? Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos
dos céus, deixa o céu descer. Paz do Senhor, crianças. Um abraço. Olá, Pai do Senhor. Nós aprendemos que cada um de nós podemos ser filhos de Deus. Então, para fazermos essa bela arte, você vai desenhar o seu rosto e escrever, tornando-se filho de Deus. Que nem eu fiz aqui. Desenhei o meu rosto e escrevi a plaquinha. Então, para isso, você vai precisar de uma folha, tesoura, canetinha ou lápis de cor. Vamos lá? E aí, você conseguiu desenhar o seu rosto? Eu consegui fazer o meu. Agora é a sua vez de usar a criatividade e faça você mesmo. Tchau!